Mano, deixa eu só perguntar uma coisa pra você. É, nesse papo muito, você falou muito da questão negra, né? Da questão de representatividade. Como é que é essa coisa pra você? É uma coisa, uma bandeira que você leva? É uma bandeira Olha, que você se importa muito assim? eu sou um cara muito ligado nessa questão porque tem uma escritora que diz que você não nasce negro, você se torna negro, né? E no Brasil, que um jovem negro morre a cada 23 minutos, você não se importar, e isso não ter uma relevância para você, em especial você sendo um homem negro, você não se tornou um negro ainda. Você só nasceu, tem a cor da pele escura, mas você não entende. Forte, né, mano? E não entender pode ser decisivo, Fatal. fatal, Pode ser inclusive. fatal. Porque as dinâmicas da nossa sociedade, o imaginário coletivo, os contratos sociais que a gente tem na nossa sociedade, eles são. O Brasil e a fundação desse país e tudo que a gente conhece de história desse país são profundamente ligados à raça, Sim. e em especial à raça negra e indígena. Então a gente não ter isso como um papel central em qualquer coisa que a gente for falar, não só sobre temas relacionados a isso diretamente, mas sobre tudo, é um equívoco e faz da gente pessoas ignorantes, entendeu? Então a gente, como pessoa preta principalmente, a gente precisa saber da nossa história, saber da nossa o porquê que as prisões estão cheias de 70% de quem está preso é preto, por que que nos cargos de liderança só 3% tem de pessoa preta, por que que o Brasil é o país que mais tem empregada doméstica no mundo e mais de 80% dessas empregadas domésticas são mulheres negras. Por que que um jovem negro morre a cada 23 minutos? Por que que tem um tipo de tratamento da polícia para com um jovem negro e para com um jovem branco de classe média? Por que que a polícia nas quebradas elas entra matando? Por que que um cara preto toma 80 tiros indo para uma festa de aniversário com a sua família dentro do carro? Entendeu? Por que que três jovens negros vão comemorar que um deles passou na faculdade e o carro deles é alvejado com cento e tantos tiros? Por quê? E por que que a gente normaliza tanto isso, né? Exatamente. E a gente só normaliza por conta da criação de um imaginário coletivo relacionado à raça, que é o mito da democracia racial. Sim. Por quê? Porque as pessoas não entendem que raça, classe e gênero são decisivos para a gente formar uma sociedade, e uma sociedade cruel, violenta que nem a nossa, e porque a gente não entende que isso está profundamente ligado com todas as pessoas. Com o cara que é branco, com a mina que é preta, com todo mundo. Porque a sociedade é composta por pessoas diferentes. Sim. Só que essas pessoas são. E aí tem gente que fala assim: ah, mas tá todo mundo no mesmo barco. Não, tá todo mundo no mesmo mar. No mesmo mar, tem gente passando de iate com champanhe, tem uns de bote, tem outros nadando, Tem uns afogando. tem outros já se afogando, tem outros sendo mordidos pelo tubarão. Então, no mesmo mar tá todo mundo, só que tem uns que estão no barco, tem uns que estão. Entendeu? Sim, excelente analogia. A gente precisa entender essas nuances e parar de normalizar isso. E a gente só normaliza porque a gente acha que todo mundo é igual, e não é. Aham. Porque os meios de comunicação estão aí para não deixar ninguém mentir. Por que que São várias perguntas que a gente tem que se fazer. Por que que os influencers mais famosos são todos brancos? As minas, principalmente. Quantos influencers negros têm mais de 1 milhão de seguidores no Brasil? Poucos. Não é um acaso. Não é um acaso. Vai ter gente que vai dizer que é por demérito, por falta de capacidade. Isso é mais uma raiz do racismo. Então, Esse argumento, na verdade, as pessoas precisam entender que é racista, né? Tá claro. vinculando a incompetência com a cor da pessoa. Claro, e outra, tudo isso que eu estou falando é parte de uma estrutura racista. Porque essa estrutura, ela privilegia determinados grupos em detrimento dos direitos de outro grupo. Que, no nosso caso, é a maioria esse grupo. Sim. Só que ainda tem gente dizendo que é uma minoria étnica, quando não. Ela é uma minoria nos espaços de poder, ela é uma minoria Nos lugares de fala. nos lugares de fala, nos locais em que as pessoas têm o maior poder aquisitivo. Nos lugares onde as pessoas são ouvidas. Nos lugares onde as pessoas são ouvidas. Nos lugares em que as pessoas elas ditam as regras, onde elas criam o que é padrão.
Então, por exemplo, você nasceu nos anos 90 ou nos anos 80? 90. Então, qual que era o padrão estético? O que, que a gente via na TV nos anos 90? O que, que tinha pra gente querer e ter orgulho de ser negro? Nada. Nada. Tanto é que é até uma questão. Todo negro. Esses dias eu entrei. Que eu sou professor também de escola normal, né? Aham. E hoje em dia eu acho lindo, assim, porque fazia muito. Eu nunca fui muito bom com escola, assim, eu sempre achei um negócio meio arcaico, um negócio meio antigo, assim, Quadrado. todo mundo sentado olhando pra uma lousa, tá ligado? Então, quando comecei a dar aula há pouco tempo, eu entrei na escola, e escola particular, e eu fiquei feliz que eu via, principalmente, meninas negras e meninos negros com aqueles cabelos lindos, Sim, sabe? sim, sim. Encaracolados, coisa e tal, e porque na minha época não tinha Claro. isso. E aí tem aquela questão do empoderamento de todo negro passa muito pelo cabelo. Sim. Justamente que não tinha, mano, um Sim. bagulho assim, um padrão, pô, Sim. esse cabelo é da hora, negro, tá ligado? Não tinha isso. E até porque, se você for analisar, os caras, por exemplo, escravidão é cortar o cabelo. Você não vê foto de negro escravo, por exemplo, dos registros que se tem com cabelão. Não tinha. Não tem. Por quê? Porque até isso foi tirado da gente. É isso. Tá ligado? O cabelo do negro é como se fosse uma coroa. Exato. Eu tava comentando por causa disso. Eu vi um menino zoando com uma menina zoando com o outro. Eu falei, cuidado, cara, porque o simbolismo que o cabelo dele tem pra ele é muito diferente do simbolismo que você tem. Isso tudo parte do lance da representatividade. Porque como o branco sempre se viu nesses lugares, sempre se viu na novela, sempre se viu no jornal, sempre se viu no desenho, então ele na cabeça dele nem raça ele tem. Por quê? Porque, e isso também é importante dizer, porque o problema do racismo é do negro. Por quê? Porque o cabelo dele é o cabelo normal do branco. Entendeu? Sim. Então, por ele achar e toda a sociedade, todos os meios de comunicação reforçar esses estereótipos de que o cabelo, o padrão é o branco, é o liso, a pele é a pele branca, o corpo é o corpo magro, branco, né, hétero. Quem manda é o homem. Exatamente, quem manda é o homem. Então, por normalizar essas coisas, automaticamente você exclui todo o resto, tudo aquilo que não se encaixa nesse padrão. E coloca aquilo como uma coisa diferente. Exatamente. Não, e aí, quando se coloca como diferente, ainda não é tão ruim. O problema é colocar isso como antagônico, como feio, como algo que precisa ser combatido. Porque o que a gente vê na sociedade, sempre viu, principalmente nessa sociedade racializada igual a nossa, é que o negro precisa ser eliminado. O que aconteceu quando se supostamente acaba a escravidão no Brasil em 1888? Houve uma tentativa do governo, da coroa, enfim, de tentar branquear a população. E quando ele fala de tentativa, pessoal, ele tá falando de política pública. Exatamente. É uma política, igual a política pública, por exemplo, de vacinar as pessoas. Exato. Vamos fazer uma política pública para conscientizar os outros de vacinar? Exato. Essa política pública, é o poder do Estado fazendo a política pública para embranquecer o rolê. E como que eles fazem isso? Importando europeus para o Brasil. Né? Porque aí os europeus chegam... Aí, pensa nesse cenário. Você é um homem, uma mulher negra, você acabou de ser jogado na Rua da Amargura. Para piorar, o cara que era o seu dono, o senhor da fazenda que você trabalhava, ele foi ressarcido porque agora ele não tinha um trabalhador braçal na fazenda dele. Existe todo um problema econômico, porque Exato. Quem era a força produtiva do país na época era a maioria negra e a maioria coisa e tal. Então, se você dá bolia e começa a precisar pagar salário para todo mundo pra todo mundo negro, que é a mão de obra do rolê, a economia não gira, se o pessoal para de trabalhar. Então, vamos pegar europeus pobres e trazer para cá para poder fazer o país girar e produzir alguma coisa. Só que aí é um ponto interessante. Esse é o primeiro ponto você ressarce, sabe-se lá do que, o dono do escravizado. Porque em tese ele comprou o escravo e teve prejuízo. Exato. Olha só que uma mente. política na outra mão. Então aí você começa a entender o Brasil que a gente vive hoje. Por outro lado, você importa esses europeus e aí você subsidia condições para ele trabalhar aqui, diferente dos negros que estavam sendo escravizados até bem pouco tempo. Você cria dois problemas, na verdade. Cria dois problemas. Aí você dá terra para esse europeu, você dá semente para esse europeu, você dá gado, você dá trabalho, dá tudo para ele, né? Diferente. Por que não seria muito mais simples você fazer tudo isso com um negro que acabou de ser livre, ser solto? Em tese, né? Em tese. Só que o racismo, a lógica é a política pública do racismo. Exatamente. É isso. Vamos fazer a política pública para agravar o racismo. Isso, para agravar.
E aí, junto disso, passa mais um tempo, você cria uma tal da lei da vadiagem, que é a lei de que você não pode estar vadiando na rua. E aí, quem que tá vadiando na rua porque não tem emprego, não tem casa, não tem nada? O negro. Então você entende porque 70% dos presos hoje continuam sendo negros. A história, ela só segue, mano. E assim, gente, parece que quando a gente fala de história, de negro, de escravidão, coisa e tal, parece que é uma coisa muito longínqua, Não. né? Não, pessoal, tem nome e sobrenome. É meu tataravô, é o tataravô Isso. dele. É assim, entendeu? Isso. Tem nome e sobrenome, tem pessoas. Sabe aquela pessoa que fala assim, meu avô veio da Itália ou veio da Espanha e trabalhou pra caralho. Ele veio pra tomar o lugar do meu tataravô. Essa história aí. E isso também é interessante falar, que tem nome e sobrenome, que até o nosso nome eles tiraram. Porque quando você vê o Oliveira, o Santos, o Silva, o Souza, esses eram os nomes que os escravos ganhavam quando eles iam trabalhar na fazenda. Então, você... O dono, né? Isso, do dono. Era o sobrenome do seu dono. Então, o Silva Santos. Silva Santos. Silva Santos. Então, o Henrique Ferreira. Então, o Henrique do Ferreira. Aí. Quem é Ferreira? Ferreira é o dono dele. Exatamente. Entendeu? Então, aí você muda o nome, principalmente os africanos, que eles tinham um nome africano, não eram esses nomes. Eu não ia me chamar Luiz. Não. Um nome europeu? Não tem como. Então, tudo que eles podem, eles tentam tirar da gente. Eles, como dizem, né? Combinaram de nos matar e a gente combinou de ficar vivo. E aí é o que a gente... É uma frase muito boa. Tá ligado? E aí a gente vai vendo. Então aí a gente começa a entender friamente o porquê que a gente está sempre nos empregos subalternizados, por que as tiazinhas do café são sempre pretas, por que o segurança é sempre preto, por que a empregada é sempre negra. Entendeu? É isso. Por que o CEO não pode ser negro? Por que houve tanto alvoroço quando a dona da Magazine Luiza lá abriu um trainee só para cargos de confiança para pessoas negras? Tá ligado? Sim. Por quê? Porque o branco, quem vai reclamar disso é geralmente um branco de classe média, porque ele acha que o negro tá entrando no lugar dele. Fala, não, companheiro, você teve privilégio a sua vida inteira para fazer o que você bem entendesse. Você não tem que pensar se você tem que ligar a luz do seu carro quando você vai passar numa blitz. Você não pensa nisso. Não. Tá ligado? Você não pensa em você sendo um homem branco, se tiver vindo uma mulher e você estiver simplesmente andando na rua e for à noite, se ela vai pensar que você vai querer roubar ela. Uhum. Você não pensa nisso. Você só vive. Você só vive. Você só vive. Não, a gente tem que sobreviver e tem que pensar em como fazer isso. Isso é muito louco. É isso aí. Porque a gente pode ser confundido, a gente pode ser preso injustamente, a gente pode... Um monte de coisa, mano. Tá ligado? Coisas que só a gente tem que pensar. Por que a gente tem que entrar no shopping e já pensar, caramba, aquele segurança já vai vir atrás de mim de novo? Tá ligado? Sim. Você vai entrar numa loja, você tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, não vão te dar atenção porque acham que você tá querendo só saber o preço das coisas. Você não pensa nisso, você sendo branco. Você não pensa. Por isso que você vai dizer que é mimimi, você vai dizer que não sei o que, é todo mundo igual, e bibibi bababá. Adota um filho preto pra você ver. O que aconteceu com os artistas hoje. Entendeu? Vai lá. Mas não quer. E isso é uma outra questão também. Quem são as crianças que o povo quer adotar? Não são. Quem são as crianças que passam a infância e a adolescência toda no orfanato? As crianças pretas, mano. Não é à toa. Não é à toa. Não, mano, é o racismo que tá engendrado na cabeça, nas falas, no dia a dia, o racismo nosso de cada dia. O Brasil é isso, estruturalmente racista. Então, se a gente não pensar sobre isso, não falar sobre isso, a gente vai estar sendo leviano e ignorante. Isso eu tô falando como um homem preto, mas isso serve para toda e qualquer pessoa da sociedade. Por exemplo, o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank, eles tiveram que se desconstruir. Eles têm que fazer isso todos os dias, mano. Todos os dias. Por quê? Porque eles são brancos de classe média, e nasceram numa família de classe média, resolveram adotar 2 crianças pretas e tiveram que reeducar a mente deles. Pensar em coisas que eles nem pensariam. Exatamente, mano. Entendeu? Por quê? Porque eles simplesmente... E ainda... Cara, e ainda deles, o esquema deles foi lá em Portugal, né? Sim. Lá em Portugal Exato. que eles perdem. Exato. Lá em Portugal eles perdem o status dele. No Brasil eles são meio que príncipe, né? Eles são da Globo, tal, sei lá. Lá em Portugal, eles perderam esse status, então eles sofreram
Então, mas você sabe que isso é Qualquer interessante? pessoa sofre se você não tem o amparo da Globo, certo? Sim, mas você Não é a sabe... Xuxa fazendo isso, não é Não, verdade? mas na verdade, o Henrique, tem uma outra questão aí que é a seguinte: o mundo é racista. Não é? Porque, por exemplo, isso não é a primeira vez que acontece com eles. O cara lá, não sei se vocês viram, o jogador acho que da Itália, a polícia não parou ele na Inglaterra lá, os caras mó truculento com ele lá. Depois que foram descobrir que ele era jogador de futebol, e aí falou: opa, desculpa. Isso acontece direto em normal, vários mais países. um dia, mais um dia. É mais um dia. Então, assim, mano, a gente tá falando de jogador de futebol mundialmente famoso, mano. Tá ligado? O Hamilton, quanto o Hamilton não sofre? Nós estamos falando do Hamilton, o maior piloto de Fórmula 1 da história, mano. Tá ligado? Todo dia o cara tem que se provar. Todo dia o cara tem que se... Então, a questão aqui é: o mundo ocidental, principalmente, ele é essencialmente racista, mano. Por quê? Porque as bases econômicas desse mundo, principalmente as bases do capitalismo, elas começam, de fato, com o tráfico de pessoas. Que tipo de pessoas que eram essas? Pessoas negras, mano. Então, o início disso tudo, desse mundo contemporâneo e capitalista que a gente tem hoje, ele tem as suas bases marcadas com sangue negro. Por quê? Porque eles traficavam pessoas. Eles acharam prudente pegar um monte de gente de um país e levar para o outro para extrair riqueza desse país e assim fazer a fama e a fortuna deles.